Oi, eu sou o Majimaru e recentemente me perguntaram como eu faço os desenhos aqui pro canal. Eu decidi mostrar o processo e tentar ensinar como fazer, da minha forma. Bom, para começar, o primeiro passo é criar um esboço do seu personagem. Mais ou menos você precisa ter uma ideia de como você quer que ele fique e em que pose ele vai estar. Geralmente eu tenho uma pré-visualização mental de como ele vai ficar no final, então é mais fácil para mim criar um esqueleto com base nisso. Uma dica muito comum para se fazer esboço de desenho é imaginar ele como formas geométricas. Você desconstrói o personagem em formas e a partir daí você cria a pose dele. É muito mais simples de se imaginar dessa forma. A maioria dos desenhos que eu faço é sempre no digital. Eu sei desenhar no tradicional, mas para mim eu sinto mais facilidade em desenhar tudo direto no programa ao invés de desenhar no papel e passar para o programa depois. Nunca se esqueça de, quando fizer o esboço de desenho, sempre fazer em uma camada separada. É importante você sempre separar as camadas de cada fase do desenho para que depois você não se confunda. E caso haja necessidade de fazer alguma alteração em cada desenho de cada camada, vai ser mais simples. Eu já perdi a conta do número de vezes em que eu tive que refazer um desenho inteiro porque eu fiz a pintura na camada da line art em vez de separar. E na hora que eu fui pintar a line art, as pinturas que estavam na mesma camada estavam sendo coloridas juntas. Foi muito trabalho para desfazer, mas a lição foi aprendida. Depois que você termina o esboço, você deve criar uma camada para line art e começar a traçar o esboço do desenho anterior. É como desenhar por cima. Na verdade, é literalmente desenhar por cima. Você vai selecionar as partes que quer manter da line e eliminar o resto, como eu estou fazendo na tela. Uma característica interessante é sempre faça as linhas de tamanhos diferentes. Isso dá uma certa profundidade ao desenho e pode enriquecer ele em detalhes. Pode parecer uma coisa besta, mas quando você percebe a diferença, você realmente se impressiona. No caso desse desenho, as mãos que eu desenhei estão com uma linha mais grossa do que o resto. Olhando do jeito que está agora, não vai fazer tanta diferença, mas quando eu começar a engrossar as linhas do resto do desenho, vocês vão ver como é que fica. Ok, a partir de agora eu vou começar a engrossar as linhas em alguns pontos do desenho. Os melhores pontos para você engrossar são em pontos onde as linhas se convergem ou em pontos escuros. Isso gera mais profundidade e destaca melhor certas partes do desenho. É uma técnica simples que muita gente usa e é sempre bom você aplicar isso nos seus desenhos em alguns pontos. Os personagens podem ficar com um aspecto mais profundo e mais bem destacado. Sobre esse desenho em si, ele não é nada muito complexo, eu apenas quero fazer um desenho de teste para mostrar como eu costumo fazer os meus desenhos e o processo que eu uso para criá-los. Se você prestou atenção até agora, você vai perceber que metade da folha está vazia e só estou desenhando em uma parte. Isso é porque eu estava planejando fazer dois desenhos com estilos diferentes. Um nesse estilo mais simples e sem muitos detalhes, e um outro com um estilo mais complexo, que é o que eu gosto de fazer com mais frequência lá no Instagram. Mas acabou que eu achei que ia demorar muito tempo, ia dar muito trabalho, então eu fiz algo só fiz essa parte simples mesmo. Mas mesmo sendo simples, ainda é um pouco complicado, tanto que eu acho que um vídeo só não seria suficiente para explicar tudo o que tem que ser feito. A partir de agora é a coloração. Separa uma camada para fazer a coloração e é recomendável você fazer cada cor diferente em uma camada diferente. Nesse caso em específico, eu fiz toda a coloração do desenho em uma única layer. O Krita tem uma função que impede que eu desenhe fora de áreas que já tinham sido pintadas antes. No caso, como eu pintei essa layer inteira com a cor cinza, eu não consigo pintar fora dela. E é justamente por causa disso e por causa do fato de eu usar poucas cores nesse desenho que eu fiz toda a pintura em uma camada só. Entrando nesse assunto, o programa de desenho que eu uso é o Krita. Ele é um programa de desenho gratuito, por conta disso eu uso ele. Não é um dos melhores, já vi gente falando que Paint, Sai e até o próprio Photoshop são melhores, mas eu me adequei bastante com esse aqui. Mais uma vez eu esqueci que eu tenho um corno e eu tenho que colocar ele de novo. E agora, com toda a base da pintura feita, a gente passa para as sombras. Um detalhe interessante
Quando você for fazer sombras nos seus desenhos, nunca use a cor preta para fazer as sombras. O mais recomendado é você usar um tom mais escuro das cores que você quer usar. No caso, como o cabelo do personagem é quase branco, eu usei um tom mais escuro desse branco. A mesma coisa vale para a pele e para a roupa. São todos tons mais escuros. Como você vai saber qual é o tom certo? Testando. Você testa cada tom para ver como ele se sai no desenho. Agora, depois de uns toques finais, o desenho está pronto. É uma coisa simples e rápida, esse processo não levou mais do que 2 horas, mas é importante saber que cada um tem o seu tempo e o seu estilo. Alguns são mais complicados que outros e levam mais tempo, mas o importante é descobrir como você consegue se sentir bem fazendo o que você quer e seguir por esse caminho. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Semana que vem eu tô de volta.